filha, Bia, traz um copo de água pro papai. Um copão grande. Obrigado. Fecha a porta. Filha, fecha a porta do seu guarda-roupa ali. Então é os dois que vai estar na mesma sala ali? Ele falou que o Chupã tá vendo até a casa dele. Boa tarde, senhor Wilson. Boa tarde, doutor. Eu vou estar atualizando os dados do senhor aqui. Tudo bem. Seu RG é 17234512829. É o CPF esse? Isso, CPF. Sim. Data de nascimento 20/08 de 1974. Correto. Nome da sua mãe, Rosa Alice Ferreira Vieira. Sim, ela tirou o Vieira dela tirou. Pode tirar o Vieira. E o pai, Wilson Vanderlei Vieira, isto. Seu RG 21-319-799-6. Sim, correto. O endereço é São Bernardo do Campo, Pauliceia, Rua Martins, 929. Isto. E-mail, Wilson W. Vieira, jr@gmail.com. Correto. E o telefone 975418721. Isto. O Gilvan, ele vai participar nessa mesma Doutor, videoconferência? doutor, até peço a sua compreensão. O que aconteceu? Eu estava dependendo, eu tô com o carro batido, e eu estava dependendo do advogado, que é um amigo nosso, né? Ele ia até fazer um favor para me acompanhar, não ia nem pagar nada para ele me acompanhar até a oitiva. E o Gilvan ia com a gente. E o advogado não pôde me levar, aí tanto é que eu pedi para Beatriz a oitiva online, né? Porque eu daria preferência até de fazer presencial. E o Gilvan, nesse desencontro, o Gilvan ficou de vir aqui para casa. Ele mora em Diadema, eu estou em São Bernardo. E ele não chegou ainda. Então, eu não sei, até a gente concluir, não sei se ele vai chegar a tempo. Eu só peço essa... A oitiva dele tá marcada para as 3 horas. De repente dá tempo ainda. Sim, perfeito. Tá? Eu vou estar encerrando aqui. O doutor Alexandre vai estar fazendo a oitiva do senhor. Tá ok, Daniel. O senhor é o escrivão, né? Sou escrivão. Ah, entendi. Tá ok, Daniel. Obrigado. Tá. Daniel, só uma informação. Só tá me ouvindo? Pode falar. Eu tenho uns documentos para encaminhar pro doutor. Talvez, Sim. Não sei se ele vai ser interessante incluir nos autos. São documentos que comprovam, porque veja bem, o Gilvan, a gente apresentou várias representações em nome do Gilvan, e eu também fiz várias representações em meu nome contra os desmandos do conselho que eu era conselheiro, né? E inclusive tem algumas petições que o Gilvan pede audiência no Ministério Público junto comigo. Teve inclusive um inquérito
que o procurador, vamos dizer, levantou essa hipótese, né, de eu ter criado um Gilvan, né, que o Gilvan não existe. Inclusive tem um inquérito que o Gilvan solicita uma audiência comigo. Então, assim, eu quero deixar isso bem transparente, que em nenhum momento eu me utilizei do Gilvan, né, para... Bom, isso eu quero esclarecer e entregar esses documentos. Inclusive uma certidão de um inquérito policial que a gente esteve aí na PF, que está sob responsabilidade do Dr. Navas, José Navas Júnior, de Marília. Inclusive eu estive... Wilson, Oi. Só interrompendo o senhor. Eu digitei o e-mail, o senhor consegue ver aí no chat? No chat? Deixa eu abrir o chat. Aparece pro senhor aí. Deixa eu abrir o chat, um minutinho só. Sim, já vi aqui. Eu posso mandar aqui posso mandar nesse e-mail, então. Pode mandar, no cart.delefaz.sp09@pf.gov.br. Tá, perfeito. Aí eu posso enviar assim que eu vou citar esses documentos pro doutor aqui na... Você acha interessante eu já enviar por e-mail enquanto eu vou citando para ele? Ou eu posso enviar depois da oitiva? O senhor pode estar falando com ele e ele vai te dar as orientações certinho, beleza? Tá bom, ok, obrigado. Boa tarde, seu Gilvan. É o meu, Wilson. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Certo. O senhor tem condição de imprimir um documento, assinar e digitalizar aí onde o senhor está? Eu tenho assinatura digital, certificado digital. Posso assinar pelo certificado, pode ser? Pode assinar. Uhum. Vai assinar assim, para assinar agora ou depois da oitiva, doutor? Não, ao final. A gente vai colher aqui suas declarações e ao final a gente vai enviar para você e você pode assinar. Perfeito. Já teve acesso aos autos? Eu tive, doutor. Eu quero só apresentar o que eu entendi, né? Para ver se o senhor confirma, por gentileza, para eu me... Veja bem, pelos autos que eu tive acesso, eu entendi que o procurador, né, da República, ele solicitou a abertura desse inquérito para, vamos assim, investigar se eu utilizei, né, se eu criei um Gilvan, que, entre aspas, ele cita até uma parte lá que não existe o Gilvan. Inclusive, isso era um discurso dos gestores que a gente vem denunciando há muito tempo no órgão, né, que eu fazia parte. Então, assim, é isso que eu queria entender. Isso não é um fato, isso assim, não querendo aqui contrapor aqui a representação do procurador, mas é um fato que é uma inverdade, porque o Gilvan existe, né? E ele simplesmente, tendo das informações de várias situações que ocorriam no conselho que eu fazia parte, eles se prontificou em representar várias delas. Inclusive, eu quero apresentar a lista de todas as representações que foram apresentadas perante o Ministério Público, inclusive todas fundamentadas e tudo mais, né? Então, assim, eu quero só simplesmente me expor nesse sentido, que é um fato que, assim, não tem até nem cabimento. Até peço desculpa ao procurador, porque inclusive eu pedi várias audiências com o procurador, para conversar com o procurador, nunca me atendeu, e aí eu recebo uma surpresa dessa no inquérito, que ele me acusando que eu estou usando um nome que não existe, tá? Então, assim, para mim isso eu lamento muito, porque, né, mas... o nome não existe? Não existe. Você falou que o Gilvan existe? Tanto o nome quanto a pessoa.
Né? Então é isso. Eu tô lamentando esse fato, né? Mas aqui eu tô aqui para esclarecer os fatos. Tá, ok. A gente está aqui para isso também. Perfeito. Mas então, para esclarecer para o senhor aqui, de fato, aqui é uma investigação por falsidade ideológica, onde o senhor é investigado por ter, em tese, se valido desse nome Juvan para apresentar essas denúncias. Sim. No caso aqui, a investigação começou por causa de um termo de declarações do senhor, prestado no inquérito 2020-32557. Nesse inquérito, o senhor teria declarado, abre aspas, que é o real denunciante das irregularidades objetos desse inquérito, sendo que utilizou-se de Juvan dos Santos Rocha, no primeiro momento, pois precisava de anonimato. Isso aqui seriam suas declarações. Por isso que começou essa investigação. Sim, perfeito, doutor. Mas veja bem, esse trecho, inclusive nesse dia das minhas declarações, Antes do senhor esclarecer, sim. Aqui, como o senhor está na condição de investigado, eu tenho que te alertar que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si. Mas havendo justificativa, é claro, sempre favorável ao senhor. Não, falar. perfeito. Veja bem, doutor, neste dia dos esclarecimentos no inquérito, eu até anotei aqui o inquérito do doutor José Navas Júnior, né, do IPL 32557, que trata sobre fraude em diárias lá no Conselho. O Juvan esteve presente, inclusive eu gostaria de encaminhar para o senhor uma certidão que ele esteve presente ao meu lado, lá, foi inclusive uma oitiva remota, que o doutor Navas ele está em Marília, né? E inclusive eu não... Essa certidão é de quem? Certidão da Polícia Federal, que eu estive lá nesse dia com o Juvan. E assim... Remotamente. Não, eu fui na Lapa, presencialmente na Lapa. Quem estava remotamente era o doutor Navas. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma certidão que eu estive com o Juvan na Polícia Federal naquele dia. Foi no dia... Eu até tenho aqui a data. Você está com esses documentos aí no seu computador tá agora? Aqui, 24 de junho, tá aqui. Posso enviar pro senhor? Então, no chat onde o Zuka te enviou o link, você pode carregar ali mesmo. Vou carregar, posso carregar agora? Isso, pode carregar, é só ir arrastando. Tá, um minutinho só. Só arrastar, como arrastar? Peraí, deixa eu... Isso, na pasta onde ela tá, você clica nela uma vez, pressiona e arrasta para onde você escreveria ali no... É tipo um copia e cola? Será cabe o copia e cola, talvez? Não sei, nunca testei não, talvez funcione. Vamos ver. Doutor, eu não estou conseguindo aqui ver como que eu arrasto. Então você pode fazer assim também. Você tá vendo ali o chat? Estou. O chat está aberto. Embaixo tem o clipe de papel, você consegue ver? Tem, ó, ele tem aqui, tem um azinho que tá aqui, formatar, e tem um enviar. Mas o clips não tem. Não tem? Não. Eu não sei se é porque... Aqui no porque... meu tem um azinho para editar, tem uma exclamação e do lado da exclamação tem o clips. Não, no meu não tá. O meu tá inabilitado. Ah, sim. Acho que talvez seja... Será que é porque eu não estou... Deixa eu ver se eu acho que alguma... Eu acho que... Não sei. Acho que o senhor me... Eu não estou habilitado para encaminhar. Então você pode enviar por e-mail mesmo. Aquele e-mail que já está enviado aí. Tá. Pode carregar tudo ali e enviar de uma vez. O senhor vai abrir agora? Só sobre isso. Enviar agora, eu abro agora. Tá, eu vou enviar agora então. Para o senhor, sim. Para o senhor constatar aí já o fato. Deixa eu só puxar a pasta aqui para eu poder... Na verdade, vamos fazer logo esse artigo aqui, depois você envia com calma e eu analiso com calma também. Tá, perfeito. Agora tem muita coisa para fazer. Não, perfeito. Também. Doutor, então, só para esclarecer mais um fato, no dia dessa audiência, o doutor Navas, ele, inclusive, ele falou que o Juvan não precisava se manifestar, né? Então, eu apresentei todos os fatos ali naquela ocasião. E como estava remotamente,
Inclusive, até eu gostaria de levantar essa situação, que eu não levantei. Eu não levantei, é claro, acho que o doutor... eles utilizaram essa forma como o doutor Navas se expressou, porque o procurador, ele viu nos autos, foi uma mensagem, né, da procuradoria, do advogado do conselho, que citou, inclusive, de má fé, de certa forma, porque, veja bem, ele cita só o trecho, né, que o doutor Navas cita que eu me utilizei do Juvan, como se o Juvan não existisse. Porque isso dá esse entendimento. Tanto é que induziu o procurador a esse entendimento. Né? Então, assim... Pois é, mas o procurador pediu a instauração desse inquérito aqui com base numa declaração sua, que é aquela que eu li pro senhor. Não, tudo bem, doutor, mas é uma declaração que o delegado... Assim, eu não assinei essa declaração, porque eu não lembro, porque nem hoje o senhor pediu para eu assinar de forma remota. Eu vou assinar com o meu certificado, certo? O senhor vai me mandar, eu vou assinar e vou retransmitir pro senhor. Mas naquela ocasião... O senhor estava presente nessa oitiva com o doutor Navas e não assinou nenhum documento nesse dia? Não, eu só repeguei essa certidão que eu estive presente. Tanto o Juvan, a certidão que eu tenho, que eu estive presente, o Juvan, em meu nome, em nome do Juvan. Do dia 24 de junho. Eu não lembro que eu assinei, porque assim, foi uma oitiva remota, né? Inclusive o doutor falou que não tinha gravado. Presente aqui. Alguém recebeu o senhor aqui na superintendência. Recebeu. Alguém organizou essa oitiva por videoconferência. Sim, eu fiquei na sala. Essa pessoa também pegou a sua assinatura. E deve ter sido essa pessoa que te entregou a certidão de comparecimento. Que eu assinei, eu não lembro, doutor. Agora eu posso até estar enganado, mas eu não lembro. Porque eu fiquei sozinho numa sala com o Juvan. A hora que terminou, a gente saiu da sala e a gente foi lá no balcão e inclusive eles perguntaram, você quer a certidão? Aí a gente pediu a certidão, entendeu? Foi isso que aconteceu no dia dessa oitiva. Porque, assim, toda essa confusão tá aí em relação ao que o doutor Navas citou na oitiva, né? E o senhor se recorda dessa ação popular aqui que foi apresentada a denúncia do Juvan? Sim, recordo. Foi o Juvan mesmo que apresentou essa denúncia. A ação popular não, a ação popular é minha, eu que peticionei a ação popular. Mas o senhor peticionou no nome dele? Não, a ação popular é minha, com o meu advogado, no meu nome. A ação popular foi eu que peticionei. O que aconteceu? O advogado da parte citou inclusive é um fato, que é uma investigação do Dr. Nava sobre fraude em diárias, que é um fato que não tem nada a ver com a ação popular, que a ação popular está vinculada ao nepotismo que estavam praticando lá. Né? Então, ele citou um fato para, inclusive, desviar o assunto do processo, falando das diárias. Né? E aí eles pegaram esse trechinho que o doutor citou, né, que ele falou que eu comentei, que eu me utilizei do Juvan. E não é uma verdade, doutor, sinto muito. Qual que é a sua profissão? Sou técnico em eletrotécnica. Técnico em eletrotécnica? Isto. De onde o senhor conhece o Juvan? O Juvan, eu conheço o Juvan há mais de 10 anos. De onde? É aqui do Grande ABC, de um evento. Há 10 anos eu participei, a gente realizou um evento na Câmara Municipal, que a gente fez a divulgação de um evento sobre direito do consumidor na Câmara Municipal de Diadema, e eu conheci ele nessa ocasião, nesse evento.
Doutor, além da certidão de comparecimento do dia 24 de junho, eu tenho mais 3 documentos para incluir também, para eu anexar. Posso citar os documentos para o senhor citar aí no... Sim. Foi um pedido de audiência no inquérito 1.34.001.005.643/2019, traço 14. Mas isso é um inquérito? É um inquérito no Ministério Público. É um inquérito civil público? Foi um pedido de audiência que o Juvan pediu para eu participar do inquérito, da audiência, no dia 22 de dezembro de 2019. Então, peraí, um pedido de audiência no inquérito que você me falou aí. Isso, inclusive é o inquérito da fraude das diárias, né? Que é esse inquérito da polícia que está com o Dr. Navas, que formalizou o IPL 2020, formalizou o IPL 2020.003.2557, do Dr. José Navas Júnior, que está sob responsabilidade do Dr. Navas. Esse pedido de audiência é do dia 22 de dezembro de 2019. Aí eu tenho o Juvan, eu tenho 2 procurações do Juvan, tá? Uma do dia 11 de junho de 2020, assinada no 42º cartório do Jabaquara. E eu também tenho uma outra procuração de 11 de janeiro de 2021, assinada por meio de certificado digital, que foi incluída em alguns autos do Tribunal de Contas da União. E para que são essas procurações? Para peticionar em nome do Juvan ou até mesmo me manifestar em nome dele. Ele fez uma em cartório e depois assinou uma de certificado digital. E qual é o documento? E o outro é a certidão de comparecimento na oitiva. São 4. São os 4 que eu acho que eu devo encaminhar para o senhor. Então o senhor foi o autor da ação popular que eu mencionei? Sim. O Gilvão vai comparecer para o horário da oitiva dele? Bom, doutor, ele não chegou até o momento. Não sei se... Essa declaração... Peraí, deixa eu botar aqui. Foi aqui na Lapa mesmo que o senhor veio? Foi aí na Lapa, é. Eu tenho o número da certidão aqui, o senhor quer anotar? Não, você vai mandar depois. Vou mandar. Não tem necessidade, não. Quem assinou foi o senhor Vicente de Paula Neto. Qual que é o cargo dele aí? É escrivão de Polícia Federal.
Essa certidão aí da polícia fala do comparecimento de vocês dois? Ou Fala. só do senhor? Fala dos dois. Ó, eu consegui aqui. Acho que eu consegui compartilhar. Compartilhei na tela? Aham, tô vendo sim. Ah, tá. Pode deixar na tela, doutor? Não tem necessidade não, você me encaminha depois. Tá, deixa eu tirar aqui. Sem querer eu apertei aqui, não tem um botãozinho aqui compartilhar, eu achei que dava pra enviar. Peraí que saiu aqui o... Saiu o sistema, rapidinho. Em relação à declaração que está aqui, ó, que é o real denunciante das irregularidades objeto do inquérito, sendo que utilizou-se de Gilvan dos Santos Rocha, no primeiro momento, pois precisava do anonimato para não levantar suspeitas das investigações que vinham levando a cabo. Isso aqui foi... Você se recorda disso aqui? Doutor, assim, o que eu citei lá... Eu acho que se expressou mal. Então, eu acredito que foi uma expressão... Foi assim, eu posso ter me expressado mal, e talvez o doutor Navas, ele também, às vezes, ele citou de forma... Porque, assim, eu estava com o Juvaldo ao meu lado, né? O que foi esclarecido ali com o doutor Navas? Foi, doutor, o Juvan, ele tinha todo o conhecimento das situações que a gente precisava representar, e a diretoria da autarquia já estava com um certo comportamento de me perseguir politicamente. Tanto é que eles criaram 4 processos administrativos e me expulsaram. Isso aqui não tem nada a ver com eles. Não, doutor, tudo bem. Isso foi declaração sua. Não, foi uma declaração minha de um processo que corre na Polícia Federal por fraude cometida por eles, por fraude em diárias. Então, assim, aí o Juvan, o que falou? Wilson, eu represento, o que você precisar eu represento, tá tudo dentro da lei e tá tudo certo, eu não tenho porquê de não representar. Eu, como cidadão, eu tenho esse direito de representar. E você, quando for necessário, você vai ter que ser ouvido. Foi quando aconteceu. Então, basicamente, a representação foi do Gilvan, mas o senhor apenas ajudou ele na representação. Sim. Então, É isso, doutor. Aquilo que eu li para você, você teria se expressado mal em ter falado que o senhor é o real denunciante, é isso? Sim. Pode considerar como se fosse, de fato. Porque assim, não teria como eu ser o real denunciante, né? Porque ele que denunciou a petição eletrônica, tá tudo no nome dele. Não tinha... De fato, foi uma expressão muito mal... Então, os documentos que o senhor quer juntar é o pedido de audiência daquele PL, que é o inquérito de fraude no diário, em que o Juvan pediu para que o senhor participasse do PL. Sim. Deixa eu enumerar aqui para ficar melhor.
senhor quer anotar a data dele? Do dia 22 de Não dezembro. precisa. Não Se precisa. você me mandar o documento depois, não tem necessidade, não. Tá, perfeito. Os outros dois são as duas procurações do Gilvan, uma do 11/6 e uma de 11/6 de 2020, 11/1 de 2021, Correto. para que o senhor se manifeste e peticione em nome de Gilvan. Isto. E o quarto, na verdade, né, que são duas procurações, e o quarto é a certidão de comparecimento da Polícia Federal. Sim. Ok. Porque chegou um ponto, doutor, que todas as representações que o Gilvan apresentou, chegou um ponto da necessidade de a gente se expor. Né? Não teve, porque assim, de alguma forma eu era informante dele, né? Mas não tinha como. Tá bom. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o senhor, para o senhor conseguir ler o termo de declarações. O senhor lendo, vê se precisa acrescentar alguma coisa ou corrigir, e me fala, tá bom? Ok. Compartilhar a tela aqui. O senhor consegue ler? Consigo. Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que já teve acesso aos autos e sabe o autor da investigação, que tem ciência do seu direito constitucional de permanecer em silêncio para gostaria de explicar os fatos, que é técnico Eletrotec, que nunca se utilizou do nome e identidade de João dos Santos Rocha para apresentar denúncias, que conhece... Deixa eu corrigir aqui. Bom, tem ciência do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas gostaria de explicar os fatos. Vai, pode continuar. Que é técnico eletrotécnica, que nunca se utilizou do nome e identidade de Gilvan dos Santos Rocha para apresentar denúncias, que conhece Gilvan dos Santos Rocha há mais de 10 anos, que se conheceram em um evento na Câmara Municipal de Diadema, que Gilvan também já apresentou denúncias de irregularidade, que as denúncias de irregularidades apresentadas pelo declarante foram todas assinadas em seu nome, em nome do Gilvan, certo? Não é isso, doutor? Não, o declarante é o senhor. Peraí, desculpa. Tem as denúncias do Gilvan e tem as suas, isso que eu disse aqui. Sim, que as denúncias de irregularidades apresentadas pelo declarante foram... Que é o senhor. Sim, perfeito. Tá, que Gilvan também já representou denúncias de irregularidades. Sim. E que as denúncias de irregularidades apresentadas pelo declarante foram todas assinadas em seu nome. Sim. Pode ser pelo mesmo, doutor, ou não? Tanto faz, né? Tá. Não, pode. Pelo mesmo. Eu boto aqui pelo mesmo, é uma redundância. Deixa eu botar É uma redundância, pois é, mas acho que só para ficar mais... Pronto, assim fica melhor para você? Não deixa margem de dúvida. Também já apresentou denúncias de irregularidades em seu nome, Gilvan, que as denúncias irregulares apresentadas pelo declarante foram todas assinadas em seu nome, Wilson. Tá, acho que tá, né? Bom, eu não sei, doutor, será que tá claro assim? Que aqui fica claro que o Gilvan tem as denúncias dele e eu tenho as minhas, certo? É isso? Sim, é isso que eu quis dizer. É isso, né? Perfeito. Sim. Ok. Que foi... É que a gente fica preocupado, né? Às vezes a gente entende uma coisa, mas o juiz entende outra, e assim vai. E que... Pode acrescentar isso aqui. Perfeito, assim o senhor já matou qualquer dúvida. O senhor acha necessário eu apresentar a lista das minhas denúncias que eu apresentei no MPF? Não, isso não tem necessidade não, que aqui a gente só está apurando a falsidade ideológica. Não. Ok. Que foi o declarante o autor da ação popular, e não o Gilvan, que se recorda de ter comparecido na Polícia Federal na Lapa para prestar esclarecimentos no IPL 2020, deixa eu ver, só confirmar o número do IPL, acho que tá certinho assim, só para 32557. Ok? Que o presidente desse PL era o Dr. Navas Júnior. Dr. José Navas Júnior, doutor, que não precisa. Dr. José Navas Júnior. Aqui. Ele fica em Marília. Que no dia da oitiva o declarante compareceu junto com o senhor Gilvan. Não precisa colocar aqui de forma presencial, não, né? Tá claro já. Não, já falou. Seria uma outra redundância, perfeito. Que inclusive o declarante vai juntar certidão da própria Polícia Federal referente ao seu comparecimento juntamente com o senhor Gilvan. Ok. Aqui eu já provo que o Gilvan existe, né, doutor? De alguma forma. Tem que ver esse documento, né? Sim, claro. Que não se recorda de ter assinado
o termo de declaração nesse dia da oitiva. Ok. Que em relação à declaração, que é o real denunciante das irregularidades objeto deste inquérito, que em relação à declaração, que é o real denunciante das irregularidades objeto deste inquérito, sendo que utilizou-se de Gilvan dos Santos Rochas num primeiro momento, pois precisava do anonimato para não levantar suspeitas das investigações inerentes que vinha levando a cabo. Acredita que tenha se expressado mal, pois o denunciante foi Gilvan e o declarante apenas o ajudou na representação. Que gostaria... O senhor pode até acrescentar aqui que ajudou na representação com a notícia dos fatos e documentação. Com a documentação, com a documentação anexada nas representações, pode ser? Que gostaria de juntar os seguintes documentos: pedido de audiência ao IPL tal, inquérito da fraude nas diárias, em que Gilvan pediu para que o declarante participasse do IPL, 2 procurações do Gilvan de 11 de junho e 11 de janeiro, para peticionar e se manifestar em nome de Gilvan, e 3 certidões de comparecimento na oitiva da polícia. Terceiro documento, né? Uhum. Não, seria o quarto, doutor. Não, é que eu botei as procurações juntas. Tá, perfeito. 2 procurações do Gilvan. Ok, perfeito. Isso manifestar em nome do Gilvan. 3, certidão de comparecimento na oitiva da Polícia Federal, onde compareceu junto com o Gilvan, nada mais havendo. Acho que é isso, doutor. Acho que... Bom, perfeito. Então a gente já pode encerrar a sua oitiva por aqui. A gente vai te encaminhar esse documento por e-mail para o senhor assinar. O senhor pode assinar digitalmente ou fisicamente, eu que sabe. E o senhor devolve esse documento depois assinado, juntamente com uma foto do seu documento de identidade e os documentos que o senhor quer encaminhar. Tá bom? Ok, o senhor vai me enviar por e-mail, é isso? Isso, daqui a pouquinho a gente está enviando isso aí, o senhor responde com esses documentos todos. Tá, perfeito. Assim que eu receber, eu já assino e já encaminho tudo. Já posso encaminhar tudo junto, né? Encaminha tudo junto, isso, que fica até mais fácil. Combinado, doutor. Tá bom? Obrigado, viu? Então, Desculpa aí qualquer desentendimento. Nada, sem Obrigado. problema. Um abraço, tudo de bom. Bom trabalho pro senhor. Tchau, abraço. Tchau.